Oi, gente, que bom que vocês nos acessaram aqui para tratarmos um pouquinho do componente Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos. Eu sou a Viviane, professora de vocês neste componente, para a gente trabalhar um pouquinho de matemática juntamente com fenômenos naturais, tá certo? Nós estamos aqui, o nosso diretor vai colocar aí o slide de apresentação para a gente fazer o nosso percurso. A gente está aqui no aprofundamento Matemática Conectada. Ele é um aprofundamento que ele não inclui outras, né, não é integrado, é um aprofundamento puro, né, e a gente tem aí 6 unidades curriculares. Nós estamos no primeiro semestre. Essa unidade curricular ela vai durar aí 6 meses e tem 4 professores diferentes, 4 componentes, né? E eu sou uma delas aí para vocês aqui no Centro de Mídias, trabalhando com vocês fenômenos físicos e interpretação de gráficos. Este nosso componente ele é gravado, as outras aulas desse aprofundamento também são gravados com os professores Ilana, né? Com Educação Financeira Sustentável. O professor Tori também está fazendo aí Conexão Empreendedora e também a professora Fernanda trabalhando um pouquinho sobre mídias, né, com vocês. Então, a gente tem aí 4 componentes, 4 professores diferentes ministrando para vocês, estudando com vocês esse novo material. É um material novo para mim também, então a gente vai estudando junto, tentando construir, tá certo? Nós estamos, então, na segunda aula de introdução. Nós temos 10 aulas por atividade aqui, nós temos 4 ao todo. Nós estamos na primeira atividade, na segunda de introdução. Então, na aula anterior, eu contei para vocês como que vai funcionar, né? Então, aqui, aula 2 de introdução. Eu falei o seguinte, ó, nós temos aqui alguns objetos de conhecimento, objetos de estudo, e este, ó, logo pelo nome do nosso componente, a gente tem que desconfiar, trata-se da interpretação e análise de gráficos, né? Neste primeiro momento, na atividade 1, sobre as funções de primeiro grau, tá certo? Então, não aparece quadrado, cubo, nada disso nas letras, tá certo? E integrados aí com fenômenos naturais, fenômenos físicos, né? E especialmente nós estamos aqui num conteúdo chamado cinemática. Cinemática é uma parte da física que estuda aí movimento, né? E para a gente definir o movimento, vocês devem ter visto o ano passado com o professor Giba, que a gente tem aí basicamente 4 variáveis, né? Velocidade, espaço, tempo e aceleração. Então, nós estamos falando de 3 delas, espaço e tempo, falamos na aula passada. Hoje a gente vai introduzir a terceira variável, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula hoje é definir essa terceira variável, que é a velocidade, tá? Definir a velocidade a partir, né, do que a gente conhece de distância e de tempo. Essa é a ideia que a gente tem, beleza? E aí vamos começar então, ó, na aula passada eu comecei por esse problema. Eu falei para vocês anteriormente que nós vamos ter 3 movimentos aqui, né? A gente vai tentar ver uma situação, um problema de ciências, né? No estudo de ciências naturais e tentar aplicar essas mesmas ideias, mesmas técnicas de resolução na matemática financeira. E eu propus esse exercício aqui, que é do currículo em ação da primeira série, ó, de vocês do ano passado, tá bom? Lá na página 104 tem esse problema aqui, que é sobre o atleta Usain Bolt, né? Então o problema diz o seguinte, ó, você já deve ter assistido às competições de atletismo ou mesmo a uma Olimpíada em que os atletas de corrida precisam desenvolver altas velocidades. Ó, hoje nós vamos tratar disso, tá? Para concluir a prova e tentar ser o primeiro a cruzar a linha de chegada. Podemos usar como exemplo o jamaicano Usain Bolt, que ele é famosérrimo aí, conhecido como o homem mais rápido do mundo, que chegou a marcar, olha pessoal, 9,58 segundos na Olimpíada de Berlim, em 2012, correndo uma distância aí de 100 metros rasos. É aqueles 100 metros sem nenhum obstáculo, sem nada, né? Dá um sinal e os atletas começam a correr e tem que correr o mais rápido possível esses 100 metros aí. A prova de 100 metros rasos é essa modalidade olímpica, né? Tem nas Olimpíadas, de corrida, que é uma das mais rápidas do atletismo. E esta prova tem que durar no máximo aí 10 segundos. Então, na aula passada, o que a gente fez? A gente falou que quando a gente relaciona 2 grandezas, 2 coisas que você pode medir, associar número, como é o caso aqui, a gente, ao ler esse problema, a gente identifica uma grandeza que é o tempo e a outra grandeza aqui que é a distância, né? Dados por segundo e também metro. A gente consegue fazer uma relação se
tiver algumas condições. Então, na aula passada, a gente viu, por exemplo, né, que se o atleta pudesse continuar correndo, né, da mesma forma, né, 100 metros em 9,58, e a gente arredondou, né, na aula passada para economizar cálculos, a gente usou 9,6, a gente construiu essa tabela, né? Uma tabela que relaciona o espaço e o tempo. Eu também disse que a gente vai usar espaço como S, né? E o tempo como T, para a gente não ficar escrevendo toda hora, espaço e tempo. E também porque nos livros, né, tem que se escolher uma letra para padronizar, e essa letra é o S do space, vem do inglês, tá bom? Aqui também tem uma correção que não é centímetro, é metro, tá bom? Arrume aí no eixo. E aí na aula passada eu ensinei isso, né? Bom, se o atleta pudesse começar ali no ponto zero e correr de 100 em 100 e você ficar olhando o tempo a cada 100 metros, daria para você fazer uma relação, né? 100 metros em 9,6, então 200 metros, o dobro de 9,6, né? Que é o dobro da distância. Claro que ele não pode nem parar, né? Nem reduzir o ritmo e também nem correr mais rápido. Ele está mantendo o ritmo, tá bom? Essa é a condição para a gente poder fazer essa tabela aqui e descobrir o que acontece futuramente. Então eu perguntei, deixei como tarefa para vocês, né? Quanto tempo o Usain Bolt poderia, em quanto tempo mantendo esse ritmo, correr 500 metros. Foi o que eu deixei para vocês aí de tarefa. Vou começar assim, né? Então basta a gente fazer 5 vezes o tempo, né? 5 vezes a distância inicial, então 5 vezes o tempo. Ele vai correr então meio quilômetro aí, né? Em 48 segundos. E eu pedi também para colocar no plano cartesiano, né? Lembrando que aqui seria a corrida, aqui é de 100 metros, aqui é de 200, 300. Então, os 400 metros que estão lá na tabela, aqui seria o 38,4. E, portanto, o próximo aqui vai ser 48 segundos. E aí a gente sobe até lá em cima, né? E marca os 500 metros, vai dar lá no gráfico, tá certo? Vou apagar aqui porque eu fiz bonitinho para vocês, ó, para subir, né? É assim que a gente marca pontos no plano cartesiano. Repare o seguinte, ó, como ele está mantendo o ritmo, ele está correndo distâncias iguais em tempos iguais, tá bom? E por isso o gráfico fica bem bonitinho, bem alinhado, fica uma reta, tá? E agora a gente vai continuar a nossa proposta aí para a aula de hoje. Vamos relembrar da formação geral básica. FGB é formação geral básica, das coisas que vocês viram anteriormente. Provavelmente lá no 8º ano vocês viram essa definição aqui, ó. A velocidade, eu vou chamar a velocidade de V minúsculo aqui, tá bom? Para não ter que escrever toda hora a velocidade. É a razão também vocês já devem ter estudado anteriormente, significa uma divisão, não é isso? É a razão, a divisão, ou então uma fração, né? Você pode representar assim também. Isso que significa razão. Então, a velocidade é a divisão, a razão entre a distância percorrida, que a gente já falou que pode ser chamada de S, e o intervalo de tempo gasto, ó, intervalo de tempo eu vou chamar de T, gasto para percorrer essa distância. Então, se ele correu 100 metros, em quanto tempo ele correu? Eu vou dividir a distância pelo tempo. Então, aí a gente tem, matematicamente, uma maneira de escrever, uma expressão algébrica, né? Lembra que expressão algébrica é aquela escrita matemática que tem letras, números, né? E operações. Neste caso, mais especificamente, tem também uma igualdade. Então, a velocidade, como que eu leio isso? Ó? A velocidade é igual à divisão da distância percorrida pelo tempo gasto para percorrer. Então, a gente não precisa escrever, né? Velocidade, distância, né? Intervalo de tempo. A gente usa letras, tá bom? E essas letras vão representar essas duas coisas, que provavelmente o exercício, a tabela, alguma coisa já vai dar para você esses valores. Eu vou deixar mais um tempinho, você tira um print, porque isso é importante. Vocês podem registrar aí no diário de bordo de vocês, tá bom? Bom, agora olha a minha proposta. O que nós temos nessa tabela e o que nós temos no gráfico, né? Eu não coloquei todos os dados, eu coloquei só até a distância de 300 metros, que é para começar a dar certo, tá bom? Então, ficou assim. Na tabela, você tem aí uma linha que é o espaço e uma linha que é o tempo.
duas letras, duas variáveis. Então, eu posso colocar no plano cartesiano. Gente, ó, todo o eixo aí é com M, tá? M de metros. É porque eu copiei de outra aula, eu coloquei centímetros. Mas é metro, tá bom? Então, não desalinha os chakras aí não perca o foco por causa disso. Vamos lá. Então, ó, se eu tenho duas letras, né? Eu posso, então, colocar num plano cartesiano, porque o plano cartesiano é o lugar no espaço que você pode associar duas variáveis, duas grandezas. Então, você pode. Às vezes, essas grandezas têm um comportamento igual, aí você vai identificar isso no gráfico, um gráfico mais bonitinho. E, às vezes, não tem relação nenhuma, vai ficar só ponto solto aí no gráfico, no plano cartesiano, tá bom? Então, o que a gente quer agora? Pensar na velocidade. Ali na tabela e também ali no gráfico não tem o espaço e o tempo? E a gente não já sabe que espaço dividido por tempo é a velocidade? Lembra das placas de velocidade que vocês veem nas ruas, né? Os limites nas rodovias vem assim, 20 km por hora, né? Quilômetro quer dizer a distância, esse por é a divisão e hora é o tempo, né? Então, pelas essas grandezas, unidades de medidas, você também tem uma ideia, né? 100 km por hora significa que a cada hora que passa, o móvel, né, o automóvel, o caminhão, o carro, só pode andar 100 km. Beleza? É isso que significa, é a relação de distância e tempo. O nome disso é velocidade. Beleza? Olha aqui na nossa tabelinha. O que eu quero? Olha a proposta no título. Verifiquemos, veja que a gente está no eixo de investigação. Nós estamos investigando, né? Vendo alguma coisa. A relação, ou seja, a razão entre S e T. Eu vou fazer algumas aqui, tá certo? Então, vou relacionar, ó, 100 por 9,6. O que eu estou fazendo? Ó, eu estou pegando o espaço e dividindo pelo tempo. Vou fazer isso neste primeiro caso aqui, ó. O que tem que fazer? Dividir, né? 100 dividido por 9,6. Eu vou fazer devagarzinho para vocês se lembrarem como que a gente faz isso, né? Ó, como que a gente divide? Primeira coisa na divisão é igualar as casas decimais, não é isso? Então aqui tem uma 1,6, aqui não tem, você tem que acrescentar. Com casas decimais iguais, você dá um tchau aqui para essa vírgula. Acabou, tchau. E aí você vai dividir então 1000 por 96. Então, a gente pensa desde o começo, né? O 1 por 96, o 10 não dá, vamos pensar no 100. Então, o 96 cabe no 100? Essa é a pergunta que a gente faz. Cabe uma vez, né? 1 vezes 96. 96 faz a continha de menos, 100 tira 96, sobra 4. Tem número para baixar? Ó, marca o número que você vai baixar. 40. O 96 cabe no 40? Não, não cabe. Cabe 0 vezes. Ó, tem que pôr lá. 0 vezes. Se eu quiser continuar, o que eu faço? Ó, eu vou pedir uma licença, né? Eu costumo dizer isso, colocando uma vírgula para continuar. Significa que agora você vai quebrar o 96 para caber no 40, porque inteiro ele não cabe. Tá certo? Por isso que o número com vírgula ele é chamado de números quebrados, né? E para você continuar, acrescenta um 0 aqui. E agora o 96 cabe no 400, ele vai caber 4 vezes. Como você sabe que é 4? Eu chutei, porque eu penso assim, 5 vezes 9 já dá 45, passa, né? Tô chutando 4, tá bom? E aí eu faço a continha lá do lado, ó, 96 vezes 4 para ver se cabe, né? 4 vezes 6 costuma dar 24, vão 2. 4 vezes 9 costuma dar 36, mais 2, 38, olha lá, cabe, né? Então, 384 aqui. Continha de menos, sobra 16. Se eu quiser continuar, põe a vírgula aqui e aí você bota outro número lá. Isso aqui dá mais ou menos 2 vezes, eu vou acrescentar o 2 aqui, tá bom? Então, esta divisão, pessoal, vai dar 10,46 desta primeira coluna, tá certo? Vamos fazer uma outra divisão, uma outra relação, ó. 200 dividido por 19,2 para ver o que acontece, né? Eu estou fazendo o quê? Um espaço pelo tempo. Estou calculando a razão entre o espaço e o tempo neste segundo caso aqui, ó, de 219,2. Igual às casas decimais, simplifica aqui a vírgula, né? E pensa, o 192 cabe no 200? Uma vez, né? Para 192 sobra um 8. Abaixo 0 aqui, né? O 192 não cabe no 80, né? Então põe um zerinho lá.
baixa uma vírgula para pedir licença para quebrar, acrescenta aqui. E aí vai dar de novo 4 vezes, né? E aí assim vai indo. Se você dividir o 300 por 28,8, adivinha o que vai dar? Vai dar de novo 10,4. Quer ver, ó? Vou fazer mais uma vez aqui. 300 dividido por 28,8, ó. Você pode fazer numa calculadora, tá bom? Então, o 288 cabe uma vez no 300, né? E aí vamos fazer a continha de menos aqui. No caso, sobram 12, não é isso? E aí baixa o zerinho. O 288 não cabe no 120, ó, 0, acrescenta um 0, vai dar 4 de novo e assim vai. Ou seja, qualquer uma dessas colunas que você dividir, vai dar sempre 10,42 no caso aqui, tá bom? Outra maneira também é se você pegar, por exemplo, ó, a distância de 100 até 300, né? A variação, então você tem que pegar, dividir por de 9,6 até 28,8. Veja lá o que eu escrevi, ó. Fiz essa divisão aqui para vocês, fiz essa divisão e essa terceira é a proposta, ó. Quando você variar, né? Você estava no 100 e foi para 300, então o tempo também, ó. Tava do 9,6, tem que usar o tempo lá de 300. Fazendo a continha, ó. De 300 até 100 você andou 200, né? E de 28,8 para 9,6 você andou 19,2. De qualquer maneira, você vai conseguir uma divisão que é igual a 10,42. Então, ó, eu posso concluir que a razão entre a distância e o tempo, neste caso, no caso do Eisenbolt, é 10,42 metros por segundo aproximadamente. Lembrando que a gente está usando o valor aproximado, tá bom? O que isso quer me dizer, ó? Eu fiz até esse bonequinho aqui, fiz de conta que é o Bolt que estava correndo aí, né? E quando você divide o espaço pelo tempo, você está calculando a velocidade, né? Então, o que a gente acabou de fazer foi calcular a velocidade do Eisenbolt, que é 100 metros em 9,6 segundos, né? Ou 200 metros no dobro do segundo, e assim vai. Calcular uma coluna, ou a segunda, ou a terceira, é a mesma coisa, né? E o cálculo dessa divisão deu 10,42 metros por segundo. O que esta grandeza quer dizer para a gente, ó? Isso significa que o atleta, né, o Eisenbolt, ele corre 10,42 metros a cada segundo que passa, tá bom? Em um segundo, 10,42 metros, né? Se a gente pensar que o passo dele tá dizendo que o passo dele é mais de 1 metro, né? Quando ele dá um passo, né? É muito mais de 1 metro. Então, cada vez que ele dá uma passada aí, né? Ele tá correndo muito. Beleza? Então, quando a gente escreve por segundo, quer dizer por 1 segundo. Esta é a velocidade, então, do Eisenbolt. O que tem de especial nisso? É que não importa quanto tempo, qual é a distância que você escolheu, nem o tempo que você escolheu, desde que você escolha as mesmas distâncias e o mesmo tempo ali na tabela, né? A mesma coluninha. Então, é sempre igual, a razão é sempre igual ali, não é? Foi isso que a gente fez. É aí que está o padrão e o pulo do gato. Tá? É essa ideia que a gente traz aqui para a física. Mesma coisa vai acontecer ao gráfico dali do lucro que eu deixei para vocês. Olha lá, eu deixei para vocês essa atividade falando para vocês descobrirem, né, quanto foi o lucro aí em cada um desses meses aí, a começar pelo mês de junho, por exemplo, né? Foi a primeira pergunta. Então, o que você tinha que ver? Que aqui, ó, vale 200, né? Porque tá direto no gráfico, ó. Em abril, o lucro foi de 200. Beleza? Você começa aí. E como o gráfico mantém o mesmo padrão por trimestre, então eu vejo o que acontece aqui, ó, em um mês, né? Do mês de abril para o mês de maio, teve quanto aí? Teve um decrescimento, caiu, né? E caiu quanto? Basta fazer 200 menos 183. E aí, fazendo essa continha, a gente acha 17, né? 17, no caso, ó, milhões de reais, como tá ali. Então, caiu 17. Então, essa ideia de cair, ó, é representada pelo símbolo de menos. Teve um decréscimo, né? Como o mês de junho mantém esse padrão, então eu sei que aqui vai cair 17 também.
Então, 183 menos 17, eu consigo saber qual é o preço daqui, né? Fazendo essa continha de menos, ó, empresta aqui, né? 13 tira 6, 7 fica 6. Aqui era 8, ficou 7, 7 tira 1, fica 6 também, né? E abaixo 1. Então, o valor, né, é 166 milhões aqui no mês de junho. Repare, mantendo o ritmo, né? No caso do Usain Bolt, ele também manteve o ritmo. Ele corria distâncias iguais em tempos iguais. Neste caso aqui, ó, este eixo aqui é o lucro, não é? É o lucro em milhares e aqui é o eixo tempo em meses, não é isso? Então, o que que acontece? O lucro tem quedas iguais em dinheiro em tempos iguais. Cada mês que passa, ele perde 17. Em 2 meses, ele vai perder o dobro, né? Vai perder 34 e assim vai. Beleza? Vamos olhar para o outro lado do eixo, onde está tendo crescimento, tá certo? Então, a gente já sabe que aqui é 200 e aqui é 166. Beleza? Vamos descobrir quanto que é a parte anterior. Veja aí, então, que eu tenho um dado aqui de 174, mas considere 2 meses, tá certo? Então, eu não sei quanto tem em março, mas eu vou achar o lucro aí em 2 meses. O que que eu faço? Vejo que 200 variou, né? Era 174, variou até 200, faço a continha de menos. Essa continha aqui vai dar 26, né? 26 milhões, né, milhares aí, em 2 meses, que é o que a gente está analisando, né, em 2 meses. Então, ó, se em 2 meses ele andou 26 milhões, quer dizer que em cada mês ele andou 13, né, subiu 13 milhões de lucro aí. Então, eu sei quem é que está aqui, ó, é o 174 mais 13, né, que você poderia fazer, ou 200 menos 13, tanto faz aí a ideia, né? Que ele está embaixo, vou fazer a continha de mais aqui. 3 mais 4, 7, 8, então aqui, ó, eu já descubro que é 187. Como a gente sabe que o trimestre tem o mesmo padrão, eu vou pegar e reduzir mais 13 milhões aqui, tá certo? Então, 174 menos 13 para ver quanto que dá. E aí a gente vai ter 1, né? 7 tira 1 fica 6, 161 milhões é o que tem aqui no mês de janeiro. Vamos subir a resposta para ver se eu acertei tudo aqui, né? Fiz a continha aqui para vocês. No passo a passo, olha lá, 161 milhões. Então, a gente só pode fazer essas conclusões, eu deixei aí para vocês, da aula anterior, tá, pessoal? Então, coloca aí no seu diário, coloca a solução. Se você fez de uma forma um pouco diferente da minha, não tem problema, tá certo? O legal é isso, e você aprender outras formas. A ideia aqui é que a gente consiga fazer essas associações. Beleza? Voltando, ó, só vou voltar um pouquinho na tela anterior, que eu subi a animação. O fato é o seguinte, ó, quando a gente tem comportamentos iguais, a gente consegue ver um padrão, a gente consegue representar por tabela e também a gente consegue representar aí na forma de gráfico, tá certo? Tem um padrão aí. Só que a gente tem que observar que tem que ter o mesmo, né? Quando chegou aqui no mês de abril, ó, o padrão mudou, né? Ele estava crescendo até abril, depois o padrão foi decrescer. Então, retas diferentes, estudos separados. Beleza? Eu vou deixar uma proposta aqui para vocês, ó. Agora é com vocês, dê continuidade ao pensamento. Olha o que vai acontecer, o que eu vou deixar para vocês. Fazer esse mesmo estudo que eu fiz no movimento do Usain Bolt, para vocês verem que dá para fazer igual também aqui no estudo da matemática financeira, tá certo? Então, com os dados que a gente já conseguiu aí, ó, os dados do lucro, a gente vai fazer o inverso. Nós começamos com o Usain Bolt fazendo a relação na tabela, né? E depois que a gente teve a tabela, colocou no gráfico. Agora a gente vai fazer diferente, tá bom? Olha a minha proposta aí, ó. Retorna esse desafio inicial. Se você estiver na escola com o professor, a indicação é que vocês façam em dupla para ir discutindo, né? A gente tem um eixo aí que temos que atender, que fala que é legal que você discuta, que você reflita, né? E faça anotações aí no seu diário. Não esquece do diário. Olha aqui a minha proposta, ó. A partir desse gráfico que é dado aqui nesse desenho, monte uma tabela que relacione o lucro e o mês para cada trimestre. Veja que eu separei por trimestre, porque o padrão muda, tá certo? O legal é a gente fazer o estudo aí desses padrões no mesmo momento.
Então, como aí até abril tinha padrão e de abril para diante é outro padrão, faz 2 tabelas separadas, tá bom? A partir dos valores que a gente acabou de obter. E a dica que eu deixei, ó, é montar uma tabela aí para cada trimestre. Esta é a minha primeira proposta para vocês, tá bom? E depois vai fazer o que eu fiz com a velocidade hoje. O que eu fiz para calcular a velocidade, olhando e para concluir a velocidade do Eisenbolt e vendo que é sempre igual? Eu não relacionei o espaço e o tempo? Olha o que eu estou pedindo nesse exercício 2, ó. Determine a razão. Lembra o que é a razão? Razão é a divisão, a relação, né? Faz a mesma coisa que a gente fez com aquele conceito lá de espaço e tempo. Porque o que a gente quer aqui é chegar a uma conclusão, tá bom? Então, entre o lucro, eu quero pedir aqui para a gente chamar o lucro de L e o mês que é dado em o tempo aqui que é dado em mês. Então, o que eu quero que vocês observem, né? Faça a tabela na primeira atividade que eu propus, né? Uma tabela para cada trimestre, né? Uma tabela até aqui e uma tabela até aqui, por exemplo. E aí você vai fazer a relação, ó, do lucro com o tempo. Opa! O lucro dividido pelo tempo para ver quanto que dá. Lá no caso do Eisenbolt dava sempre o mesmo valor. Quero ver se aqui você vai conseguir achar o mesmo valor também, né? Tá certo? Isso tem um nome especial, tá? Depois a gente vai discutir na próxima aula. Então tá aí as 2 propostas. Faça essas duas atividades. Uma com a tabela e a outra com a relação de lucro e tempo, igualzinho a gente fez com a velocidade, beleza? E também tem umas indicações aí para vocês do diário. Não se esqueça do seu diário de boro. Registre em seu diário os percursos dessa problematização. Como essa aula é gravada, você pode ir dando pausa, né? Fazendo passo a passo. Veja que eu fiz os cálculos à mão, faça também à mão. Evite usar a calculadora, porque é aqui na escola que a gente tem tempo, né, para fazer esses cálculos à mão. Reveja essa aula cautelosamente, fazendo esses registros. Não se esqueça de colocar as dificuldades também, aquilo que você não entendeu, porque o seu professor, ele pode ler, né, esse seu diário ao longo da atividade aí e dando feedbacks para você, ajudando você na construção aí, tá bom? Eu tenho aqui um mural aqui, ó, o que a gente vai deixar de mural para vocês? Nós vimos hoje, ó, como que a gente calcula a velocidade do Eisenbolt. A gente dividiu a distância pelo tempo. Pensando que ele correu sempre igual, qualquer relação que você tinha para dividir dava sempre a mesma, né? Fazendo a razão aí de distância e tempo. E aí o que vem por aí? Na próxima aula nós vamos fazer um experimento, tá bom? Deixa eu ver se eu deixei aqui indicação para vocês, ó. Nós vamos fazer este experimento, tem um QR Code aí para você apontar seu celular e nós vamos tem uma série de experimentos aqui nessa indicação. A gente quer fazer o experimento que está lá na página 103. Preparem os seus materiais, tá bom? Para a gente fazer esse experimento. O que vai precisar basicamente? Ó, uma mangueira de nível, você pode comprar na casa de construção, é baratinho, deve ser uns R$7. De um pouquinho mais de 1 metro, 1,10 m, por aí, tá? 2 rolhas dessa de vinho, para você fechar a mangueira depois. Vocês vão precisar de óleo dessa de cozinha mesmo, uma caneta para vocês fazerem marcações nesse tubo e um conta-gotas para pingar água dentro do tubo. Também vocês vão precisar de uma calculadora e uma tabelinha já de antemão, tá bom? E aí, calculadora não, desculpa, um cronômetro para a gente marcar o tempo. O que a gente vai fazer? Vai pegar a água por dentro do tubo de óleo e vai vendo de 10 em 10 centímetros quanto tempo essa gota gasta para andar, como o Bolt fez, tá bom? Essa é a nossa proposta da aula. Prepara os seus materiais. Eu espero vocês aqui na próxima aula, até a semana que vem. Um beijo, pessoal. Vocês me acham aí no repositório, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.